Olá, alunos do terceiro ano, vamos começar agora a nossa segunda aula do quarto bimestre, né? O que nós falaremos na nossa aula de hoje? A gente vai falar sobre as regiões do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, de acordo com a divisão em mesorregiões que a gente fala, né? É dividido em 8 regiões aí. Então a gente tem aí aqui a divisão nas cores, né? A região aqui do Médio Paraíba, região aqui da Costa Verde, região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, região Centro-Sul Fluminense, região aqui das baixadas litorâneas ali, né? Região Norte, região Noroeste aqui, e essa região aqui, não sei o que é, mas tem as 8 regiões aí. Tá joia? Vamos falar de cada uma delas separadamente. O que acontece? A região metropolitana do Rio de Janeiro foi instituída após a fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, né? E aí, nos anos 70, durante os governos militares, houve a criação da concepção de região metropolitana no Brasil a partir de um estudo do IBGE. Foi criado 9 regiões metropolitanas, entre elas a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é a segunda maior área metropolitana do Brasil, após a região metropolitana de São Paulo, e considerada a terceira maior área metropolitana da América do Sul e a 20ª maior área metropolitana do mundo, entre as 20 maiores áreas metropolitanas do mundo em população. A região metropolitana do Rio de Janeiro tem como característica concentrar 70% de toda a população do estado. Então a gente tem o que a gente chama de macrocefalia urbana, ou seja, um inchaço, uma diferenciação muito grande entre a capital, que concentra uma grande parte da população do estado, em relação ao interior. Então a região metropolitana do Rio concentra 70% da população do estado do Rio de Janeiro. É considerado o segundo maior polo de riqueza nacional, depois de São Paulo, concentra 70% de toda a força econômica do estado do Rio de Janeiro, contando com um parque industrial diverso e um centro de muitos serviços e negócios a nível não só estadual, como também a nível nacional, sede de grandes empresas multinacionais, grandes empresas de serviços, áreas de negócios, são realizadas na cidade do Rio de Janeiro, pegando ali a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então aqui eu tenho a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro, tem aqui Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, né? Guapimirim, tem uns lugares que eu não sei nem faço ideia de que seja, tá no estado do Rio de Janeiro aí, né? Seropédica, Queimada, vai piorando, né? Seropédica, Queimado, Japeri, vai piorando. É a região metropolitana aí do estado do Rio de Janeiro, pegando ali a capital e os municípios adjacentes. O que leva o município a fazer parte da região metropolitana? O seu grau de integração econômica, transporte, social, de trabalho com a cidade do Rio de Janeiro. É isso que leva um município a participar da região metropolitana, fazer parte da região metropolitana e não de outra região do estado do Rio de Janeiro. A nossa segunda região é a região das Baixadas Litorâneas. Compreende os municípios, né, de Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro de Adeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação de Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Outras, Silva Jardim, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, aquela região ali. A partir dos anos 90, apresentou um grande crescimento populacional devido ao crescimento da segunda residência, que é a chamada casa de veraneio, aquela pessoal que compra casa na praia. Então muita gente na região metropolitana do Rio de Janeiro acaba tendo uma casa na praia, uma segunda residência, um apartamento na região das Baixadas Litorâneas, devido à proximidade. Então isso levou ao crescimento das atividades de comércio e serviços e também o crescimento da construção civil nessa região. Com investimentos que teve em infraestrutura, houve então o crescimento do turismo de veraneio, turismo de sol e praia ali por causa da presença do litoral, né? Isso se deve porque esses municípios receberam royalties da exploração de petróleo e aplicou infraestrutura para dinamizar o turismo na região ali. Então aqui a gente tem a região das Baixadas Litorâneas. Aqui, por exemplo, seria a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então você vê que os municípios da Baixada Litorânea estão colados com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Por isso a sua dinâmica aí turística em relação à região metropolitana. A próxima região é a região conhecida como região Centro-Sul Fluminense. É composta por 9 municípios. Três Rios, Vassouras, Comendador Levi Gaspariano, tem um município com esse nome, por que pareça, Pátio do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Areal, Mendes, Miguel Pereira e Sapucaia. O destaque é a produção agropecuária, né? Principalmente tomate e gado leiteiro.
tem ali algumas indústrias de laticínio e a plantação ali de alguns gêneros alimentícios. Inclusive, a cidade de Patito Alferes tem um festival do tomate, né? Além disso, devido às fazendas históricas da época do ciclo do café durante o Império Brasileiro, você tem o turismo ali no Vale do Café, que muitas pessoas são atraídas para visitar as fazendas e as construções históricas arquitetônicas da época imperial, quando ali tinha a riqueza do café. A única parte ali um pouco mais industrializada é a cidade de Três Rios, né? Como fica ali entre Rio, Minas Gerais, e é atravessada ali pelo Rio Paraíba do Sul e por rodovias e ferrovias, ali você tem a indústria ferroviária em Três Rios, que junto com Vassouras são os principais centros urbanos dessa região aí. Aqui nós temos a região Centro-Sul Fluminense, né? Começa aqui o Engenheiro Paulo de Fantin, tá? Vassouras está aqui, Miguel Pereira, até chegar a Três Rios. Cadê Três Rios? Está aqui, tem Sapucaia também, tá aí a região Centro-Sul Fluminense. Região Costa Verde é a região que compreende as cidades de Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Tem a presença da Serra do Mar, com litoral bastante recortado e escarpado. Destaca-se a produção de banana e cana-de-açúcar, os dois principais gêneros agrícolas ali da região, além da indústria naval e portuária, porque você tem ali Estaleiro em Angra dos Reis, você tem ali o Porto de Sepetiba, que são regiões ali que dão uma dinâmica industrial ali para a cidade de Angra dos Reis. Mas a atividade turística, devido ao litoral e às ilhas existentes, hoje é a principal atividade dessa região ali, com destaque ali para Ilha Grande e as outras ilhas e praias ali que fazem parte da região da Costa Verde. Então aqui a gente tem a região da Costa Verde, né? Aqui tem o município de Paraty, com todo o litoral, o município de Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí. Aqui você tem a Ilha Grande, né? Então, região aí bastante turística no nosso estado. Agora a gente vai falar da região Médio Paraíba do Sul, né? É a região que compreende os municípios de Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença, Quatis, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Rio Claro e Rio das Flores. Está situado no vale, né, do Rio Paraíba do Sul, entre um lado a Serra do Mar e do outro lado a Serra da Mantiqueira. A principal atividade é a atividade industrial, que está distribuída entre vários municípios, com destaque para a siderurgia, devido à implantação nos anos 40 da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, né? O metal mecânico automotivo, devido à chegada das indústrias de produção de carros e ônibus e caminhões na região de Resende, Quatis e Porto Real ali. Com isso, faz com que essa região seja a região que, depois da região metropolitana, é o segundo polo econômico do estado do Rio de Janeiro, devido aos altos índices econômicos e industriais da dinâmica dessa região, com destaque aí para a cidade de Volta Redonda, que é a principal cidade da região Médio Paraíba do Sul. Aqui você tem os municípios, né? Aqui eu tenho toda a divisão com o estado de São Paulo, né? Pega aqui desde Rio Claro, né? Aqui está Volta Redonda, cadê? Volta Redonda está aqui no centro, com os municípios aí no entorno aí. Aqui está Resende e os outros municípios. Então essa região aqui é uma região bastante industrializada, até chegar mais ou menos em Barra do Piraí. Já Valença, Rio das Flores aqui para baixo é menos industrializada. A região mais industrializada está concentrada aqui. Região Noroeste Fluminense é composta por 13 municípios. E aí vou falar um monte, olha, Itaperuna, Peripé, Bom Jesus do Itapapuana, Cambuci, Italva, Italcara, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varriçaia, que não era nem para estar na lista aí, chamar de município eu acho sacanagem. Tem como principal atividade econômica a agropecuária, com destaque para a pecuária de corte leiteira, né, pela implantação de indústrias de laticínios que tem a região ali. Além de ser a maior produtora de tomate do estado, e agora também já está tendo aí o aumento da produção de café, expandido ali da zona da Mata Mineira para a região do norte do estado ali. O principal centro urbano da região é a cidade de Itaperuna. É a região menos economicamente com a dinâmica econômica mais simples, né? Menos dinâmica econômica ali, e é o estado com menor desenvolvimento econômico, é a região com menor desenvolvimento econômico do nosso estado. Aqui tem os municípios da região, né? Até pegar aqui Itaperuna e a galera tá toda aí nessa região aqui na divisa com o estado de Minas Gerais, na divisa com o estado do Espírito Santo.
E a região norte fluminense é composta por 9 municípios, né? Campos de Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itapapoana e São João da Barra. Destaque-se o delta do Rio Paraíba do Sul e a planície campista, onde está toda a região ali de Campos de Goytacazes, favorecendo o desenvolvimento da atividade agrícola, né? A cana-de-açúcar teve um papel importante, na época principalmente no auge do álcool, né? Nos anos 70 ali, e ainda existe alguns locais a cana-de-açúcar que vem retomando a sua produção devido ao incentivo de biocombustíveis no Brasil. Além disso, a gente tem os projetos de fruticultura na região, utilizando irrigação, aumentando a produção de frutas ali, e a indústria extrativa do petróleo, que é o que mais dinamiza economicamente a região, com destaque para as 2 cidades ali de maior investimento, os 2 centros urbanos ali da região, que é a cidade de Macaé e a cidade de Campos dos Goytacazes aí, região norte fluminense. Então começa com Macaé cá embaixo aqui e vai em direção até Campos dos Goytacazes, que é a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Depois da região metropolitana, que em termos de população a maior cidade é Campos dos Goytacazes aí. Região serrana é marcada pela beleza e diversidade econômica, composta aí de 14 municípios. Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, deve ter sumido já, né? E Trajano de Moraes. A região é composta de escarpas e relevos da Serra do Mar, apresentando ainda cobertura de Mata Atlântica. Com isso, você tem uma diversificação de atividades turísticas, né? Então, atividade agrícola, principalmente hortaliças e legumes, devido ali à altitude, a região é ali propícia para isso. Você tem indústria de vestuário e têxtil, né? Então, muita gente vai comprar roupa e artigos de moda íntima e roupa de frio na região de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Além da paisagem Mata Atlântica levar a essa região a ter um atrativo turístico bastante interessante, né? Trilhas, cachoeiras e etc. aí na região serrana. Aqui a gente tem os municípios da região serrana, né? Do estado do Rio de Janeiro ali, né? Aqui na região central, aqui onde pega ali a Serra dos Órgãos. Então, alunos, terminamos agora o nosso segunda aula do 4º bimestre, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixa lá seu comentário e até a nossa terceira aula do 4º bimestre.